Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Break Livecast com a Fábio. E eu quero dar uma palhinha aqui para vocês sobre como começou esse movimento do primeiro Break Livecast. Esse movimento começou em um momento da minha vida que eu estava dentro da minha concha. E Deus veio falando comigo várias vezes nesse movimento de eu meditar em cima da palavra dele e dele usar pessoas para me falar sobre como sair de dentro da minha concha. Porque a gente tem que entrar para dentro da concha, mas a gente tem que sair em algum momento. Só que eu não estava querendo sair, sabe? Então, Deus veio e começou a usar pessoas e me trazer sempre a mesma palavra. Quando eu ia meditar, tanto na palavra dele, quando eu ia assistir alguma coisa, ele sempre trazia a mesma palavra. Que é a seguinte, que é aquele versículo que tem em Mateus, que é: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, a comida também fica sem sabor, não é verdade? E veio sempre essa mesma palavra de Mateus 5,13, se eu não me engano, pessoal. Sempre a mesma palavra, esse versículo. E um dia do nada, eu assistindo uma live de uma amiga minha, que é psicóloga, ela me entregou essa palavra de novo, esse versículo. E no final ela disse: espero que vocês expressem ativamente o amor de Deus, aonde quer que você vá, derramando sal em todos que encontrar, porque Deus te colocou onde você está exatamente para esse fim. E eu fiquei, nossa, gente, né? É para mim. E daí, por fim, ela botou assim: amar é um esforço. E às vezes a gente tem preguiça de amar o outro, de espalhar o dom, de espalhar o sal. Deus assim: Senhor, eu entendi. Eu tô com preguiça de sair da concha, né? Então, foi aí que eu comecei: Senhor, como que eu posso ser sal ainda mais na vida das pessoas? E surgiu esse movimento. Vamos fazer lives, convidar as mulheres empoderadas, as mulheres que estão na mesma frequência que eu estou, buscando evolução, buscando contribuir ainda mais na vida de todas as pessoas. E eu fui convidar uma primeira pessoa, e essa primeira pessoa, ela disse que, assim, ai, Fábio, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer aí no teu consultório? Fazer tipo um podcast, uma livecast? Assim, vamos! E daí surgiu o primeiro Break Livecast. E hoje, para iniciar esse lindo movimento, que acredito que vai ser contribuição na minha vida e na vida das participantes e na vida de vocês que estão aqui com a gente, eu vou chamar uma pessoa muito especial, que eu admiro faz muito tempo. Ela já sabe da história, que eu admiro ela desde quando eu trabalhava lá na creche. Ela ia buscar uma afilhada dela, ela passava toda maravilhosa, assim, sabe, gente? Porque ela é maravilhosa, toda etiquetosa, mesmo com o uniforme da empresa que ela trabalhava, mas ela tinha uma postura. E eu ficava, nossa, que linda aquela mulher, que empoderada. E ela é a minha primeira convidada hoje para sentar aqui, para estar compartilhando a história dela. Então, seja bem-vinda, Josi, a Josi Dal Ponte. E a Josi hoje está aqui comigo para falar um pouquinho de como ela descobriu esse universo do feminino e masculino, que eu acredito que ela descobriu aí esse universo não faz muito tempo, né? E isso eu acredito que também ajudou ela a fazer algumas transições. A Josi, ela é mentora de carreiras aí e de liderança. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada, Conta pra gente aí. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Vamos sentar? Vamos? Gente, antes de mais nada aqui, só para avisar vocês, a gente vai estar acompanhando, né, o Fábio? Isso. Os comentários de vocês aqui de vez em quando, então interajam com a gente também. E se porventura quiserem fazer alguma pergunta, a gente também está disponível, né,
para poder interagir e gerar um conteúdo bacana aqui. Isso aí. Muito bem, realmente o feminino e o masculino, assim, eles estão há pouco tempo de conhecimento meu, né? De saber que a gente tem esses dois polos e da importância desses dois polos na nossa vida. E eu descobri isso com a Fábio. Na verdade, o segredo está em panos limpos aqui, né? Eu conhecia a Fábio logo que eu fiz a transição de carreira. E aí a Fábio me apresentou esse mundo, né? Essas polaridades, enfim, a importância disso. Gente, eu só vou dar uma olhadinha, eu quero que vocês falem aqui com a gente se vocês estão escutando a gente, se a live tá realmente sendo transmitida aí, tá legal, acenem a mãozinha aí pra gente saber que o som tá bom, que a imagem tá boa. Caso alguém queira realmente fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Então, estão escutando o som? Alguém bota aí um legalzinho, pra gente saber se estão escutando o som, se tá legal. Ah, obrigada, Lorena. Ah, obrigada, pessoal. Qualquer coisa, vocês avisem a gente aqui que a gente vai estar de olho, tá bom? Perfeito, então, vamos continuar, então. Josi, me conta um pouquinho como é que foi essa busca de alinhar o teu feminino e o teu masculino. Nossa, Fábio. Às vezes a gente não tem noção do como a gente desequilibra isso ao longo do tempo, né? Porque, na verdade, as duas polaridades, elas são importantes. Eu descobri isso também. O masculino traz a assertividade, traz a coragem, a determinação. E o feminino traz a doçura, a leveza, a suavidade. É isso, né, Fábio? Isso. E eu trabalhei durante muito tempo numa área em que era requerido de mim esse lado mais masculino. E eu levei isso durante muito tempo, né? E aonde que às vezes a gente perde um pouco a noção é que aí a gente leva esse masculino e torna ele uma rotina na nossa vida. A gente não se dá conta de que a gente está atuando naquela mesma polaridade em todas as situações, em todos os ambientes, com todas as pessoas, né? Sim. E isso acontecia comigo. Então, logo que eu fiz a transição de carreira, eu busquei a Fábio para poder me centrar, para poder me acalmar, né? Para poder me encontrar também, né? Nessas mudanças todas. E a Fábio foi me mostrando isso. E quando eu a conheci, eu estava no masculino, né, Fábio? Eu estava no masculino, né? Muito, tadinho do Lucas. Tadinho do Lucas. Eu estava no masculino, né? Sim. Mas com toda a plenitude dela, hoje, e não foi muito assim longe para ela conseguir ir pro feminino dela, gente. E eu percebo na Josi até hoje, assim, que ela consegue equilibrar isso, né? Quando ela precisa ativar o masculino dela, ela ativa, mas quando ela tem que realmente trazer equilíbrio, estar mais no feminino, ela também ativa. E ela não deixa de ser feminina, mesmo com o masculino dela estando ativo. E como é que é isso, Josi, no teu trabalho? Vou te dizer que no meu trabalho, antes e agora, o masculino ajuda muito. Porque o masculino, ele nos dá aquela potência para a gente encarar os desafios e para a gente ser mais resiliente também, levar as coisas com mais tranquilidade, com mais direcionamento. Então, hoje no meu trabalho, e antes também, eu trabalhava com, a grande maioria era classe masculina. Então, hoje eu trabalho dentro das empresas, hoje a maioria das empresas são geridas por homens. Então, trazer o meu masculino me ajuda nesse processo de também me conectar com o masculino que está do outro lado, né, dos nossos clientes, né? Então, esse equilíbrio do masculino na minha vida hoje, ele traz muito mais leveza, porque aí quando eu olho para o relacionamento, né, que aí o coitado do Lucas, que agora já não é mais, gente, agora as coisas já estão melhores. Eu consigo lá, quando eu tô, né, nos meus relacionamentos, trazer o meu feminino para poder equilibrar essa polaridade.
E é isso aí. E é isso. E é isso. E é sobre isso, gente. Tem pessoas que não entendem que a gente tem as duas polaridades e não tem como excluir uma ou outra. A gente tem momentos na vida da gente, o exemplo é a Josi. Ela é mentora, ela atende várias empresas que a maioria das empresas hoje, a gente sabe que quem estão à frente são os homens. E a maioria dos funcionários geralmente são também os homens, né? Então ela lida com esse público e lá dentro ela tem que ativar a energia masculina dela. A polaridade dela masculina tem que vir pra cá. Quando ela sai de lá, ela tem que o quê? Levar a polaridade masculina dela pra cá. Mas ela não pode excluir o masculino dela. Então não tem nada de errado. Tem muitas pessoas que procuram, Fábio, eu tô no masculino, como é que eu excluo essa energia masculina? Não tem como excluir, a gente não deve excluir essa polaridade. Ela é importante na vida da mulher, como o feminino também é importante na vida do homem. Então, isso contribui para a vida da gente, em geral, tanto para homens quanto para mulheres. E, ô Josi, me fala um pouquinho se tu teve muitos desafios para sair do CLT, né? Para ingressar nesse novo ciclo aí, que já não é tão novo, né? Já faz quanto tempo aí, mais ou menos? 2 anos, né? Teve muitos obstáculos, teve insegurança, teve medos, ou tu só simplesmente se jogou e foi e não teve planejamento? Fábio, a maioria das minhas decisões são decisões embasadas. Eu preciso de segurança para tomar uma decisão e eu só a tomo quando eu realmente estou me sentindo segura naquilo. Então, a transição que eu fiz, essa última transição, na verdade eu fiz 2 transições na minha carreira, as 2 transições foram planejadas. Muitas vezes a gente acaba, no calor da emoção, querendo fazer mudanças rápidas, mudanças drásticas, mas essas mudanças normalmente não são mudanças salutares. As mudanças salutares são aquelas que a gente consegue se planejar, que a gente consegue analisar todos os cenários, e foi isso que eu fiz. Então, logo que eu comecei a sentir um determinado incômodo para fazer a minha transição de carreira lá em 2018, eu comecei a me perceber, né? Então, eu tinha formação Mesmo, né? Será que a gente tirar o microfone não é melhor? A internet, será que tá travando? Tirar o microfone não é melhor? Né? A internet, será que tá travando? Acho que não vai. Ele vai dar retorno. Voltou? Isso. Voltou? Voltou porque a gente... Isso. Então, aí tu só baixa o volume aqui do celular. Voltou? Beleza?
Obrigada. Foi? Voltamos ao vivo, Pode, gente. pode deixar aberto. A produção está dizendo aqui que voltou. Vocês confirmam essa informação? Voltou? Mais atrás. Tá. Muito bem. Eu não sei até quando que vocês ouviram aí, né, a história. Vou tentar resumir agora o que eu falei. Mas então, logo que eu comecei a ter determinados incômodos, eu procurei respirar outros ares dentro do conhecimento técnico, encontrei a psicologia positiva, apliquei ela dentro da empresa onde eu estava. Através dessa mudança, a empresa me realocou, me deu uma outra oportunidade lá dentro e essa mudança dentro da organização reafirmou que realmente eu precisava de um desafio maior, né? Então, nesse momento, eu comecei a me planejar. Eu só pedi demissão quando eu já estava com o meu site pronto, quando eu já estava com a minha identidade visual pronta, quando eu já tinha dinheiro para passar 1 ano sem trabalhar, porque, assim, gente, por mais que a gente acredite, né, que o dinheiro ele não traz felicidade, de fato não traz, porque é um contexto, mas do ponto de vista de empreendedorismo, ele traz uma segurança muito grande para que a gente possa produzir, né, para que a gente possa fazer as contribuições que a gente se propôs quando encarou esse desafio, né? Então, nessa ocasião, quando estava tudo pronto, aí sim, eu chamei o meu gestor, conversei com ele, expliquei, foi muito difícil, chorei horrores, soluçava. Ninguém na empresa sabia que eu tinha pedido demissão até o dia que eu saí, a grande maioria delas, porque eu não conseguia falar sobre isso, porque de fato a empresa onde eu estava era uma empresa que contribuiu muito para a minha formação profissional e ainda contribui. Tem pessoas lá dentro que construíram essa minha caminhada, essa minha jornada, a quem eu sou muito grata. Então tudo isso é um rompimento de laços que não é um rompimento fácil. Mas eu digo que não quer dizer que por não ser fácil, não deve ser feito. Porque isso tudo é uma questão muito mais pessoal do que uma questão externa, né? Então, quando a gente está com tudo pronto e a gente realmente planejou, é o momento da gente dar o primeiro passo, né? Para fora da porta aí, né? Pra iniciar um novo ciclo, né? Isso. Até tenho certeza que muitas pessoas vão pensar assim: ai, mas então tu esperou ter tudo perfeito para iniciar? Então, cadê aquela frase clichê que todo mundo usa? Começa com o que tu tem, não precisa ser perfeito. E eu já quero dizer para vocês que não é esse o caso, gente. O caso é que a gente tem que ser realista e colocar os pés no chão. A gente tem que sim criar uma caixinha, vamos dizer, porque eu sempre oriento os pacientes, quem me procura, a não direcionar o dinheiro, eu vou guardar dinheiro na poupança. Pra que tu tá guardando esse dinheiro, né? Então tu vai atrair algo negativo para guardar esse dinheiro. Mas tu tem que criar caixinhas e direcionar esse dinheiro. Então, a Josi, ela criou uma estratégia para criar uma caixinha de direcionamento, para que se algum momento da carreira dela, desse novo ciclo dela, viesse em algum mês não ter realmente tanto clientes, ela tinha aquela reserva, porque a gente não vive sem dinheiro. E dinheiro é bom, e dinheiro é maravilhoso, sim. E como a Josi disse, não traz felicidade, mas também a gente sem dinheiro fica triste. A gente vive muitas tristezas por conta da falta do dinheiro. Então a gente tem que buscar orientação, tem que se planejar para poder dar esse novo passo na vida da gente. E não desistam. Se vocês têm um sonho, eu e a Josi somos exemplos disso. Saímos aí as duas do CLT e hoje estamos aí empreendendo. E somos muito felizes, com muitos desafios, sim, mas vale a pena, né, Josi? Demais, demais. É uma realização sem tamanho, né? Sem comparação, assim, né? Lógico que no CLT, como mentora de carreira, eu digo que é possível empreender também. Nós empreendíamos, tanto que em algum momento a gente decidiu, né, que poderíamos fazer isso fora da empresa. Isso. Mas é um sentimento diferente você ter o próprio negócio, você lutar por aquilo, toda pequena conquista carece de muita comemoração, porque tudo é um trabalho, tudo é com esforço,
mas vale bastante a pena. E Josi, me conta uma coisa. Tu saiu, né, de uma empresa que a maioria, como tu mesmo falou, era da energia masculina, né? Mas e hoje, assim, o teu foco, assim, o teu público-alvo que tu quer atrair é só o feminino ou tu é aberta para qualquer, né, empresa que tenha o masculino, feminino, tu é aberta a atender homens, mulheres? Como é que é o teu movimento? Eu atendo homens e mulheres. Então, atendo dentro das empresas, os gestores e as equipes, e fora da organização também, as pessoas que vêm à procura do desenvolvimento de maneira independente, né? Então, tanto homens quanto mulheres. Sim. E você teve que desagradar muita gente para chegar onde tu tá? Fábio, recentemente eu li um livro que traz um pouco sobre o entendimento, a opinião de um psicólogo e filósofo, que é o Alfred Adler, e ele fala que na vida é importante a gente aprender a separar as tarefas nos relacionamentos. E até então eu não tinha, assim, muita... Essa ideia não estava muito construída dentro de mim, né? Porque nós mulheres, em algum momento da nossa vida, a gente foi talvez um pouco podada. Quietinha, bonitinha, boazinha. E aí a gente cresce com aquele sentimento que a gente tem que ser sempre a boazinha, que dar a opinião não, se cala, não é teu momento de falar. E às vezes assim isso dá uma confundida na nossa mente quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente começa a trabalhar nosso posicionamento, nossa autoridade enquanto profissional, né? Enquanto marca pessoal mesmo. E aí a gente começa automaticamente a se podar na hora da gente poder se expressar. Então ele diz que a gente tem que separar as tarefas. E o que ele quer dizer com isso, né? Que o nosso papel, o meu papel, o papel da Fábio, é que nós sejamos justas, que nós sejamos educadas, que nós sejamos respeitosas, que a gente se comunique com assertividade. Ao mesmo tempo, a gente não pode garantir que o outro vai gostar do que a gente vai falar. Então, desagradar o outro é algo que vai acontecer em algum momento, né? Principalmente quando a gente precisa se posicionar. Então, quando eu me posiciono na minha área de atuação, naturalmente algumas pessoas podem não gostar. Quando a Fábio traz o posicionamento dela, algumas pessoas podem não gostar. Mas eu imagino que, apesar disso acontecer, acontece tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, assim. A mulher talvez um pouco mais, né, foi um pouco mais podada e por isso se sente mais... com mais dificuldade de se expressar realmente por essa necessidade de desagradar, de agradar, necessidade de agradar. Mas eu imagino que os dois talvez tenham também algumas outras dificuldades, assim, né, comparadas. Mas, então, respondendo, imagino que sim, mas porque a gente não consegue garantir, né? Tem pessoas ouvindo nós aqui que talvez a gente também não agrade, né? Sim, com certeza. Sempre tem, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem somos nós para querer agradar, né? Nem quero, tu quer? Não. Não, né? Eu acho que o foco, me corrija se de repente assim eu tô sendo muito egocêntrica, mas eu acho que a gente deve sempre pensar assim, isso me agrada? Se isso me agrada, naturalmente o que eu vou fazer também de alguma forma vai agradar o outro. Agora, abrir mão da minha opinião, abrir mão da minha preferência, abrir mão do que eu gostaria de fazer, do que me faz feliz, para a todo momento fazer o outro feliz, eu acho que a gente não é feliz aí. É isso aí. Não sei, né? Em algum momento eu acho que a gente pode flexibilizar, mas sempre... Sim. Eu sempre digo, né, que aquela pessoa que diz muito sim pro outro tá dizendo não pra si. Sempre, né? E aquela mulher que diz muito sim pros outros é porque ela foi aquela filha boazinha, aquela filha perfeita, aquela filha nota 10 na escola, que nunca disse não pro papai e pra mamãe, que não era mal educada, que não fazia birras. Então ela virou essa adulta que não consegue dizer não para o outro e dizer sim. E daí, claro que quando tu diz sim para os outros, tu é a boazinha para todo mundo e não desagrada ninguém. Mas tu tá desagradando a quem? A pessoa mais importante da tua vida, que é
Você mesmo. Então, vem muito, realmente faz muito sentido isso que tu colocou, né? Então, é o que a gente tem que trazer cada vez mais para a realidade da gente e para a consciência. Não que tu vai sair sendo grossa e dizendo não para todo mundo. É situações e situações. É leve dizer sim pro outro neste momento? É leve ou pesado dizer sim? Como é que vai ficar o meu emocional? Como é que vai ficar o meu espiritual? Se eu disser sim para essa pessoa, será que eu vou estar realmente indo de encontro do que eu acredito? Ou será que é porque eu quero ser aceita na sociedade ou no grupinho? Então, assim, aquele movimento de ai, Josi, tu desagradou muita gente? Tomara que sim. Porque daí a gente sabe, né, que foi mais uma chave que se virou. A filha boazinha lá agora cresceu e não é mais a filha boazinha e perfeita. Porque na verdade não existe seres humanos perfeitos. A gente está aqui tentando conviver e se socializar com as pessoas. Mas a gente tem que agradar a Deus primeiramente, né? E não porque ele é um Deus mau, não é isso. É porque ele sabe o que é melhor pra gente. Mas a gente tem que agradar a gente mesmo. Lá na hierarquia, na ordem, é Deus, é a Fábio, e depois tem outra aí, um bandinho que vem atrás, né? Mas é assim que começa a hierarquia. E não é ser egoísta. Não é ter entendimento, é meditar na palavra, não só na palavra de Deus, mas em vários outros livros aí de expansão da consciência. Então é muito importante sim que a gente desagrade algumas pessoas. E aproveitando o gancho aqui, só para agregar a tua fala, o equilíbrio do masculino ajuda nesse processo de não ficar com o peso na consciência de que você está desagradando. Então, quando eu consegui, assim, de fato ter esse equilíbrio, gente do céu, foi assim, ó, tirou das minhas costas um peso imenso, porque aí eu não ficava com aquela sensação de que eu era obrigada a agradar os outros, trazendo essa energia yang, né? Falei certo? Isso aí. Estudei antes de vir. Viu? Tirou 10. A gente realmente trazendo essa energia nos ajuda nesse posicionamento de se despreocupar um pouco disso, né? Isso mesmo. Até porque a energia masculina, eu sempre digo assim que Deus criou o homem e a mulher com energias diferentes e com um propósito diferente. A energia masculina, gente, ela é razão. E a energia feminina, ela é sabedoria. Ai, Fábio, a energia feminina não é emoção. Não, gente. A energia feminina foi criada por Deus para ser a sabedoria. Só que como nós somos terrenos e carnais, a gente é levada pela emoção. Não só a mulher, alguns homens também. A minoria, mas existe. Só que a gente sabe que o coração da gente é enganoso. Por isso que a gente tem que ter sabedoria, para ser realmente o que é a mulher sábia, que edifica o lar, que edifica o trabalho, que edifica o relacionamento. Por isso que Deus fez tão perfeitamente as duas energias, o homem com a razão, para o homem realmente ter aquela postura de razão, não para a mulher ser submissa, negativo, tá? Mas para quê? Para ele ter a razão e saber fazer um negócio sem colocar emoção. E vem aquela energia feminina dele, que tá ali embaixo, com um pouquinho de sabedoria. Eu vou fazer esse negócio com a razão do homem, mas eu vou ter um pouquinho da sabedoria do meu feminino. Então, o negócio vai dar certo. Mas se o homem ou a mulher deixam ser levado pela emoção, que é o coração, e que, para quem acredita realmente na palavra, o coração é enganoso, né? Geralmente os negócios não dão certo, porque é muito emocional. Foi muito no calor do momento. A gente faz decisões sem usar o masculino, que é a razão, e sem usar o feminino, que é a sabedoria. Então, por isso que é tão importante, sim, mais uma vez, a gente ter as duas energias. Realmente, saber equilibrar o momento que eu tenho que estar com o masculino aqui assim, e o momento que eu tenho que estar com o feminino aqui.
Eu tenho noção que quando eu tô com meu marido, que eu tô dentro do meu lar, ou com meus amigos, amigas ou familiares, eu tenho que estar na minha energia feminina. Mas se eu vou atender um homem aqui no consultório, eu já tenho que levar o meu masculino. Para mim saber lidar com a energia dele. Mesma coisa, Josi. Mesma coisa qualquer outra pessoa que trabalha dentro de uma empresa ou qualquer outra função na vida. Ela é importante. É isso mesmo. Fez sentido, Josi? Total sentido. A Josi está estudando em casa, gente. Olha que orgulho. Eu estudo. Logo ela vai estudar, gente. Nossa. Não só para nós, mas tem um pessoal aqui dizendo que faz bastante sentido. A Fernanda colocou: é libertador quando conseguimos seguir nossa vontade, né? É libertador. É libertador. Gente, vou fazer um pedido para vocês. Se tá bom, se vocês estão gostando, compartilha aí com outras mulheres. Porque, como a Fábio disse, o objetivo, e a Fábio faz parte também de um outro movimento que aí eu iniciei com uma outra colega, mas a Fábio tá dentro desse movimento também, é que a gente possa ajudar outras mulheres também a seguir o seu caminho, a ser feliz na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, com equilíbrio, né? Então compartilhe aí com outras mulheres que possa agregar na vida delas também, né? Nesse momento eu também quero pedir para vocês, além de compartilhar, né, apertar no coraçãozinho. Estamos tentando virar blogueira, sabe? Assim, que a nossa rede de apoio ali tá de olho e ela pede isso, sabe? O patrocinador tá ali na porta. Então sabe, né? A gente também quer que vocês façam perguntas ali, né? Claro, se tiver perguntas, se tiver dúvidas, alguma coisa em relação, né, a transição ainda de carreira da Josi, alguma coisa em relação à minha transição, ou como a gente lida, né, com as situações que ocorrem na vida da gente, por a gente estar numa posição de mulher, se a gente já passou, né, por algumas situações constrangedoras, querem fazer algum tipo de pergunta ali, está aberto para isso, gente, tá? Quer colocar alguma coisa a mais, Josi, além da... Eu lembrei só que quando você estava falando sobre atender o homem, depois você vai para dentro de casa, né? Vou contar algo que eu ainda estou trabalhando, que o meu masculino ainda acaba atrapalhando bastante, né? Eu, dentro dos meus valores pessoais, alguns deles, né? Liberdade, independência e autonomia. Então, imagina que isso conversa completamente com o masculino, né? E aí, por exemplo, coisas simples assim, mas saímos para jantar, eu e o Lucas. Eu sempre quero dividir a conta. E antes, eu não aceitava de modo algum que ele pagasse qualquer coisa para mim. Até quando eu ganhava presente, eu perguntava o valor, porque eu queria... Louca, né? Bem louca. Mas olha só, é uma coisa tão pequena, mas quem é que estava atuando ali, né? 100% meu masculino, né? Então, agora não, agora é mais tranquilo, assim, mas é aquele processo de autoconsciência, de conversar consigo mesmo e de dizer assim: Josi, calma, agora é o teu feminino, ele tá atuando no masculino dele, deixa ele pagar a conta pra ti, tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá feliz com isso também. Então, são pequenas coisas que no relacionamento, eu imagino que aí tu tem outras vivências, né? Mas eu imagino que isso acabe atrapalhando até a relação, né? Muito, atrapalha muito, gente. Até porque Deus é perfeito. Ele fez, né, a Josi mulher para ela ter a energia dela feminina mais aflorada, sim. E ele fez o Lucas homem para ele poder também descansar no masculino e se sentir homem. E o que acontece, né? O porquê que vem acontecer esse movimento da Josi querer ser independente, pagar a conta dela, dirigir e levar o maridão assim de caroneiro. O porquê, né? Primeiro que se a gente ir... Tem uma musiquinha que fala assim, ado, cada um no seu quadrado, alguma coisa assim, né? E realmente, cada pessoa tem que estar no seu quadrado. E se a gente ir desenhar agora aqui pra vocês, que não tenho nada em mãos, mas tento imaginar que se a gente ir desenhar os quadradinhos, eu sou a primeira filha, eu vou ficar no primeiro quadrado. E o meu irmão é o segundo filho, ele vai estar no segundo quadrado. E o primeiro filho,
ele vem com a energia masculina, mesmo sendo mulher. Não que não vem com a feminina. Como eu vim mulher, vim com a energia feminina, mas o masculino berra muito. Então a gente tem que ir trabalhando isso desde pequena. Só que quando a gente é pequena, lá já no útero da mãe, a gente começa a receber informações. Então a gente já começa a escutar assim da mãe: minha filha, quando tu crescer, tu tem que ter a tua profissão. Ai, tu não namora ainda. Tu compra um apartamento, uma casa. Ai, agora tu compra um carro. Seja independente. Não dependa de homem, minha filha. E não só a mãe, mas as tias, as amigas, a avó. E fora o que já tá registrado na nossa alma, todas as crenças limitantes dos nossos ancestrais, que estão ali pela dificuldade que as mulheres que vieram antes da gente passaram. Então isso tudo está registrado na nossa alma e no nosso inconsciente e subconsciente. Então, não só pelo fato da gente ser filha única ou a primeira filha, mas pelo fato da gente escutar isso e essas crenças estarem registradas na nossa alma, fica muito mais difícil pra gente que veio. Eu digo pra gente porque a Josi também é a primeira filha, né? É a número 1 e única, acho, né? Única. Né, Josi? Então, por isso que eu tô falando o termo da gente. Então é muito mais difícil. A gente sempre vai querer ser o trator, a gente sempre vai querer realmente pagar a conta, não deixar com o parceiro de vida, ou que pague, ou a gente vai querer dividir. Muitas vezes a gente vai querer dirigir, ele vai de carona. A gente vai querer botar aquele parafuso lá em casa, arrumar a fechadura, coisas que são mais do masculino. Eu não tô falando que a mulher não pode fazer isso. Mas quando a gente tá num relacionamento e a gente não se posiciona como mulher, o que que acontece? O meu marido, o meu namorado, o meu parceiro, ele quer se sentir homem. E se eu não vou pra minha posição do feminino, é energia masculina com energia masculina. E carro com carro choca, gente. O certo é garagem com carro. Não é real? E o que que acontece? Se o meu marido ou o meu parceiro está numa energia muito aflorada masculina, para ele se sentir ainda mais homem e ter certeza disso, ele vai procurar uma energia masculina lá fora. Além disso, fazer mal pra gente, faz mal pro nosso relacionamento. A gente deixa a desejar, sim, em relação ao nosso parceiro. Claro que tem aquele parceiro que é filho segundo, é homem e veio com a energia feminina. Então, o que que acontece? Ele vai procurar uma mulher que é filha primeira, para ter energia masculina. E vai equilibrar essa polaridade. Porque ele tem essa energia feminina, porque ele veio mais para honrar a mamãe. E a primeira filha veio mais para honrar o papai, a energia do papai. Isso não é constelação, tá, gente? É outro movimento. E daí onde dá equilíbrio, né? Mas o que, pra dar certo também dentro do relacionamento, ficar leve pra primeira que veio, pra mulher, ele também tem que equilibrar a energia dele. Ele tem que, no momento de ser homem, ser homem. Pra mulher descansar no feminino. Porque uma hora cansa de ser trator. E daí começa o quê? Aparecer doenças no corpo físico. E isso faz muito sentido na minha vida, gente. Por muito tempo eu quis ser trator. Por muito tempo eu não deixei o meu parceiro cuidar de mim. Por muito tempo eu que saía para pagar as contas. Por muito tempo. E eu não deixava ele ser o homem na minha vida. Ele ativar a energia masculina nele. Teve momentos na minha vida que o nosso relacionamento estava balançando por isso. E foi aí onde eu encontrei as terapias integrativas e hoje estou aqui. E fez uma diferença surreal. Hoje eu descanso no meu feminino. E gente, esse negócio de empoderamento, de feminismo moderno. Ai, desculpe-me, gente. Eu amo ser aquela mulher submissa. Eu amo estar no meu feminino, eu amo descansar, gente, no meu feminino, eu adoro. Claro que tem momentos que eu ativo a minha energia masculina, sim. E quando eu falo da mulher submissa, gente, tem gente que já vai dizer: nossa, a Fábio tá ficando louca, quer voltar no tempo das cavernas. Gente,
Se eu tenho um marido que tá no masculino, ele vai ser um marido que produz. Ele vai produzir. Ele vai trazer o fruto para dentro de casa. Ele vai ser um marido carinhoso, que quer me abraçar, que quer me beijar, que vai me presentear. Ele vai ser um marido que se preocupa comigo, vai me respeitar. Todos os pilares. Como é que eu não vou ser uma mulher submissa para um homem bom? Agora, claro, eu sou casada com um homem que não traz o alimento para dentro de casa, não traz o fruto. Me trai. Não me dá carinho, nunca me elogia, nunca vê se eu fiz uma unha, um cabelo, se eu eliminei peso, se eu tô com uma roupa bonita. Eu não vou querer ser submissa a um homem desse. Então, daí é pesado. Então, as mulheres botam uma placa na mulher submissa pesada. Elas transformam essa mulher submissa num movimento ruim. Nesse feminismo moderno que realmente está afastando a mulher cada vez mais do feminino leve dela. Fez sentido, Josi, pra ti? Total sentido. E quando a gente fala sobre submissa, né, é porque a gente está acostumado a ouvir que submissão é uma maneira onde você não consegue viver, né? Você não consegue ser você, né? Mas não é nesse sentido. É no sentido de você aceitar que em alguns momentos você vai receber, né? Você tá para receber. E aí, quando você fala sobre feminismo, eu compartilho dessa opinião e recentemente eu vi uma frase que dizia assim, ó, todo vício é ruim, desde drogas até ideologias. Então, hoje se propaga uma ideologia um pouco cética com relação ao posicionamento da mulher. Mas se a gente for voltar na história, nós tivemos sim muitas oportunidades, nós tivemos grandes mulheres na ciência, grandes mulheres em outras áreas que foram importantes. Então, não é tudo aquilo que se propaga, né? A importância da gente sempre aprofundar o nosso conhecimento nos ajuda a não cair nessas ideologias assim muito extremistas, né? Isso mesmo. O quanto é importante a gente buscar, usar a nossa sabedoria, né, que foi dada por Deus, para a gente estar buscando a expansão da nossa consciência, não ficar só num aquário, mas sair para o oceano. O oceano tem muitas possibilidades e a gente fica preso dentro de um aquário, vários pilares, né, e a gente se fecha, a gente fica naquele mundinho. E onde é difícil a gente querer ser mulher, é onde é difícil a gente querer ser submissa, realizar os nossos sonhos, porque a gente tá com tanta crença limitante, tá tão sufocada ali, comprando o ponto de vista dos amigos, das pessoas que a gente convive, dentro da empresa, dentro do trabalho, dos familiares, da mãe, do pai, dos avós, dos nossos ancestrais, que a gente não consegue sair do aquário. A gente tá ali, por que a gente não consegue sair do aquário? Porque eu tenho medo de sair do aquário, ir pro oceano e fazer diferente. E por que eu tenho medo de ir pro oceano e fazer diferente? Porque eu tenho medo que eu seja excluída do aquário. Eu tenho medo de fazer diferente e desagradar papai e mamãe. Eu tenho medo de desagradar as pessoas que eu convivo, o meu parceiro. Então, se eu desagradar, eu vou ser excluída. Então, eu prefiro ficar no aquário. Então, por isso que eu digo, gente, pulem fora do aquário. Vão ler, vão estudar. Ai, Fábio, eu não tenho dinheiro para estudar. Hoje, vocês estão com uma ferramenta aí na mão, recebendo material de graça. E não é só eu e a Josi que estamos aqui falando alguma coisa para contribuir na tua vida de graça. É muita gente dando conteúdo de graça, é muita coisa, não só no Instagram, em várias outras redes sociais, Deus de YouTube, Deus de... Eu nem conheço rede social, gente, só Instagram e YouTube. Mas eu sei que tem muita. Não é, Josi? Tem muito conteúdo de graça, tem muito livro acessível para estar lendo. Então, não existe desculpa para ficar dentro do aquário. E, sistemicamente falando agora, mesmo que da boca para fora eles falam que vão te excluir, tu não é excluída. Tu vai sempre pertencer, sempre.
Então, traga isso para a tua consciência, busque a expansão, busque realmente as ferramentas que tem de graça, mas também tire, porque quando a gente investe na gente, a gente faz esse movimento, a gente mexe com a energia da abundância e do merecimento. Quando eu pego e crio as caixinhas lá de direcionamento, eu vou direcionar o meu dinheiro tanto por mês para essa caixinha que é para mim ter autocuidado. Essa caixinha é para me trocar o meu carro. Essa caixinha é para ter a minha casa. Essa caixinha é para me fazer uma viagem. Quando eu direciono os dinheiros e realmente faço esse movimento de investir, porque é investimento, estudar, buscar conhecimento, fazer terapia, buscar mentoras para ajudar a gente. Isso tudo é investimento na gente. Quando eu faço essa energia, o que o universo entende? Que eu estou investindo em mim e ele me devolve. Então, eu não vou ficar sem dinheiro. Daí, eu escuto muito isso, assim, né? Ai, Fábio, meu sonho é fazer terapia contigo, mas eu não tenho dinheiro. O quão importante é para ti o autoconhecimento? O que é prioridade para ti hoje? E toda semana fazer a unha no salão é maravilhoso. Eu amo fazer a unha. Tu também ama, né, Josi? Para mim é prioridade hoje. Mas teve uma época na minha vida que não foi. A prioridade era expandir a minha consciência e me curar. Eu acho que é importante a gente ter uma imagem positiva pra gente, não para o outro, pra gente. Eu me olhar no espelho, gostar do meu cabelo, eu olhar pra minha pele, né? Ai, tô cheia de ruga, vou lá fazer um botox. Claro que é bom. É maravilhoso pro feminino da gente. Só que eu tenho que entender que é de dentro que eu tenho que começar esse processo. Tem uma frase bem clichê, como é que é? Bolo bolorento, como é que é? Por dentro, bela viola. Não. Sim. Como é que é? Me esqueci da frase. Alguém volta aí se lembrar. Como é que é? Eu não lembro. Por fora, bela viola, por dentro, bolo bolorento. Uma coisa assim, não é? É uma coisa assim. Então, não adianta a gente só investir nisso aqui. A gente tem que investir nos 3 corpos. Espiritual, mental, emocional e físico. Não adianta tu investir só no físico. Eu vejo muitas pessoas investindo só no físico. É importante, super importante, só que é de dentro para fora. Então, cuidem desses 3 corpos. E é muito importante acontecer alguma coisa, porque o nosso técnico tá vindo aí. Escutei. Ou não? Acho que não aconteceu nada, só foi o vento, então. Pra alarme falso. Só se ele veio avisar do tempo, já é 8h30. Sério? Era pra ser meia hora. 8h25. A gente não dá. Gente, então. Por que é importante a gente olhar pro espiritual? Só pra terminar, né? Esse gancho que a gente iniciou. Porque a nossa alma, gente, a alma é feminina. Só pra você já ter uma noção o porquê que a gente tem que olhar pro espiritual e o porquê que tem a ver com o que a gente tá falando, né? A gente tá falando sobre o feminino, sobre as energias, as polaridades feminina e masculina. E o quanto é importante a gente olhar para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Porque, sim, o nosso feminino vem muito da nossa alma. Então, comece a olhar para esse lado da espiritualidade, da comunhão com Deus, conexão com o Criador. Porque isso vai ajudar muito o quê? A equilibrar a polaridade. Quer acrescentar alguma coisa, Josi? Não, tô super satisfeita com a tua aula aqui. Sempre aprendendo, né? A gente tá sempre juntas, aprendendo, né? sempre Nós aprendendo. duas. É muito bom. É uma troca. Sempre é uma troca, gente. Alguma pergunta, pessoal? A gente quer ver se você tem alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, porque nosso tempo aí, né, já se prolongamos aí, nossa estratégia era fazer uma live curtinha aí de 30, 35, 40 minutos, né? Claro que a gente extrapola, né? Imagina, mulheres, né? Nós estamos no feminino aqui, entendem? Então, se a gente está no feminino, a gente vai extrapolar. Não é verdade? Quando a gente pede para vocês compartilhar, a gente está no masculino. Porque a gente quer volume. Tá vendo o entendimento, gente? Ó, viu? Fez o dever de casa. Mas até trazendo assim um pouco, só pra gente fechar a questão
das situações constrangedoras, né, e que você falou antes ali, às vezes também a gente se coloca numa posição, enquanto mulher, de se deixar sucumbir muito pela vitimização que a sociedade acaba colocando, né, no nosso meio. Então, por conta desses vieses ideológicos, e atendendo homens e mulheres de várias partes do país, atendendo gestores de empresas pequenas, familiares, empresas maiores, multinacionais, a gente percebe que situações constrangedoras, situações ou qualquer coisa que a gente ouça, né, e que às vezes a gente acha assim que só eu, mulher, que estou ouvindo isso que me incomoda. Não, o homem também muitas vezes tem as suas mazelas, né? Como a gente diz, é mazelas que a gente usa essa palavra? Uhum. Então, não é só nessas ocasiões, não é só com mulheres, e às vezes a gente acaba não acionando o nosso masculino nessa hora para a gente se posicionar diante das coisas que nos incomodam. E nessas horas a gente precisa, né? Então, quando a Fábio diz assim, que ela não é a favor dessas ideologias feministas, ela tá trazendo o masculino dela, que é a racionalidade dela, né? Isso aí, perfeito. Que é o pensar, né? Gente, olha só, me analisando aí, ó, tá vendo? A psicologia, o pós-psicologia, como é que é a pós que tu fez de psicologia? Foi, né? Empreender ação. Esses dias eu ouvi numa palestra, assim, que o profissional disse, eu só passo vergonha uma vez, então, assim, eu estudei pra eu não passar vergonha aqui. Mas, enfim, gente... É importante, assim, nós, mulheres, olharmos para isso e não nos colocarmos tanto como vítima de um patriarcado, né, dessa ideia que se vende, para a gente também não enfraquecer o nosso lado de poder alcançar outros degraus, de poder, sim, gerar autoridade na área em que a gente está, porque isso também faz parte do nosso crescimento pessoal e do nosso crescimento profissional. Então, a gente poder separar essas coisas, porque homens também passam situações bastante desagradáveis aí no meu campo, dentro das organizações, né? Sim, eu acredito que sim. E até é interessante tocar nesse assunto, porque hoje eu estou atendendo mais o público feminino, mas já atendi né, o público masculino, infantil. Hoje eu estou mais focada no feminino, mas eu recebia muitos homens, sim, realmente relatando isso, que se sentiu desconfortável dentro da empresa, perdidos por a maioria ser mulheres. Uhum. Então, olha como existe realmente. Não existe só o desconforto ou o constrangimento com a gente. Uhum. A gente, às vezes, achar que não está se encaixando. E eu acredito que existem movimentos para a gente tentar se encaixar. Não é, Josi? Assim, de em algum momento tu tá numa turma de homem e tu saber conversar o assunto que eles conversam, não é verdade? Uhum. Para não se sentir constrangida e perdida. Uhum. Então, é aquilo que tu fez. Hoje eu estudei para vir aqui. Então, se eu trabalho só com homens, eu vou aprender a falar de futebol. Uhum. Para até não ser mal interpretada. Exatamente. E se eu ser mal interpretada, eu vou ter jogo de cintura para mostrar quem eu sou. Isso mesmo. Né? Então, assim, não acontece isso só com as mulheres, acontece com os homens. Como eu já falei, né? Eu recebi já pacientes homens realmente relatando isso, querendo ajuda com isso, de querer até sair da empresa, porque estavam se sentindo muito perdidos. Então, a gente trabalhou essa questão e eles estão na empresa ainda. Eu fico muito feliz de saber, né, que deu resultado, porque a gente tem que se encaixar, gente. A gente tem que viver, sim, numa sociedade. Não tem como a gente viver dentro do aquário, não. Tem gente que quer, mas não tem como, não. A gente precisa estar em conexão direto com todos os tipos de energia, né? Tanto o feminino e o masculino. Josi, para encerrar nosso primeiro break livecast, gente, o meu inglês é fenomenal, tá? Mas vamos lá, né? Meta para o ano que vem. Fazer aula de inglês, tá? Já fiz, mas reprovei. Tem que repetir essa fase, gente. Para encerrar aí o nosso primeiro Break Livecast, que mensagem que você deixa pra gente aí?
Fábio, primeiro queria te agradecer. Nossa, fiquei tão feliz, e eu. Fiquei super feliz pelo convite e de poder vir aqui, né, compartilhar com as pessoas um pouco também. É lógico que das nossas vivências, da nossa opinião em torno do assunto. É lógico que eu olho muito mais de uma maneira prática, né? A Fábio olha de uma maneira muito mais intelectual, né? Muito mais de conhecimento técnico em torno disso, mas a aplicabilidade na prática também acontece. É para isso que a Fábio está aqui, né? Para fazer com que a gente aprenda isso. Então, eu queria te agradecer. Agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui também. E para encerrar, para endossar aqui de uma maneira resumida tudo que a gente falou, é dizer que nós, mulheres, não precisamos ocupar o espaço dos homens. Nós não somos como eles, nós não temos a força física que um homem tem. Nós somos nós, então nós precisamos, na verdade, construir e fortalecer o nosso ambiente, a nossa caminhada, a nossa jornada, utilizando os nossos recursos femininos, sim, porque nós temos recursos e às vezes nós não estamos sabendo utilizá-los. A gente precisa saber utilizar os nossos recursos femininos e utilizando os nossos recursos femininos, que vai nos abrir oportunidades, que a gente possa compartilhar e demonstrar a nossa competência diante da vida, diante dos fatos, diante da empresa onde a gente está, né, para que a gente possa contribuir também. E é isso, que a gente possa investir e acreditar mais em nós mesmas. Perfeito. Também agradeço, né, tu ter aceitado esse convite. Fico assim, com o coração bem quentinho, cheio de gratidão, por saber que cada vez mais tu faz parte, que eu vejo você ainda mais cada vez, né? A minha admiração por ti sempre cresce cada dia mais, saber que tu continua nessa jornada de buscar realmente equilibrar toda essa energia potente que ela tem dentro dela. Que medo! Não, é positivo isso. É positivo, não fique com medo. Ela tá buscando equilibrar, é positivo. Gratidão, Josi, tá? E gratidão a cada um de você que tirou um tempinho para estar aqui nesse momento especial com a gente, que enviou o aviãozinho, que apertou no coraçãozinho para fazer a diferença. Ótima noite para vocês, que vocês tenham uma noite de sono restauradora e que realmente tudo que a gente falou aqui possa fazer sentido e contribuir na tua vida em algum momento. Até logo, gente! Beijo, gente! Beijo! Tchau! Tchau.